Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua mão estendida sobre nós. Ó Senhor, continua conosco, nos ajudando, nos dando, meu Senhor, entendimento da Tua bondade e da Tua grandeza. Abençoa os nossos ouvintes, toma em Tuas santas mãos os nossos irmãos, cada vida. Ajuda, Senhor, os Teus filhos na cidade, no campo. Pai querido, abençoa toda a Tua igreja, crianças, jovens, adultos, os Teus ministros. Meu Senhor, manifesta o Teu poder na vida da igreja, ensinando, meu Senhor, cada um de nós a andar na Tua presença, ó Deus. Nos dá graça e poder, Senhor, para fazer a Tua obra. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. O nosso desejo, meus amados irmãos, é o mesmo de 33 anos atrás, quando começamos. Nós iniciamos há 33 anos, o nosso sentimento era de dar uma contribuição à igreja, lendo a palavra para quem não sabia ler, para quem não tinha Bíblia. E nós nos mantemos fazendo isto até hoje. O meu desejo é contribuir. Não temos outro objetivo. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado companheiros fiéis, Deus tem levantado ajudadores para nos dar a condição de permanecer no ar. E continuamos fazendo com o mesmo sentimento. Alguém continua sem ter Bíblia, alguém continua sem saber ler e alguém continua sem poder ler. Alguns leram a Bíblia Sagrada durante suas vidas, hoje não conseguem mais ler. Tem problema na visão. E nós nos propomos a fazer isto. Hoje nós vamos tratar, meus amados irmãos, de um tema muito comum: os males da ingratidão. Programa Unicresce no Ar, edição 1592, ano 33. Os males da ingratidão. É um puxão para cada um de nós. Eu sou grato. Você é grato. Nós somos gratos. Nós somos gratos aos nossos pais. Geralmente, as primeiras ingratidões praticamos contra as pessoas mais próximas. Os filhos praticam ingratidão contra seus pais. Os esposos praticam ingratidão contra suas esposas. As esposas, em muitos casos, ingratidão contra seus esposos. Os crentes, ingratidão contra os que lhe levaram ao altar de Deus. Os membros da igreja, ingratidão contra os seus pastores. E os pastores, ingratidão contra Deus. Muito embora muitos pastores também são ingratos em relação à igreja. Hoje tem, infelizmente, os profissionais que não merecem nenhuma distinção. Quando alguém faz da igreja do Senhor Jesus um comércio, uma empresa, um meio de vida, uma jogada ou um bico, deve ser desprezível aos olhos das pessoas, como é desprezível aos olhos do Senhor. O nosso texto é 2 Crônicas, capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 15 a 24. Aqui tem uma das maiores injustiças, uma das maiores ingratidões. Louvado seja Deus. 2 Crônicas 24 e 15. E Joiada envelheceu e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada,
vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque, aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio a ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para que os reconduzisse ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixastes ao Senhor, como também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. E sucedeu que, decorrido 2 anos, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque, ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porque deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram juízos contra Joás. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Senhor, Pai querido, nós estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e pedimos ao Senhor pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, cada um na audiência da programação e abençoa os nossos ajudadores. Abençoe, meus senhores, que terão contato com as nossas publicações nas redes sociais. Amado Pai, Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa petição. Em o santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a história de Joás é uma história triste e também uma história que tem um drama pessoal muito grande. Ele foi salvo com 6 anos. Aliás, com 2 anos. Ele foi salvo da morte. O pai dele morreu e não tinha herdeiros adultos. A mãe, a avó dele, a mãe do falecido pai, era filha de Acabe e Jezabel. Houve a infeliz aliança matrimonial entre as duas nações, o Reino do Norte, formado por 10 tribos, e o Reino de Judá, formado por 2 tribos. E o pai dele, o pai daquele menino que foi salvo pelo sacerdote Joiada, era participante de 2 reinos. A mãe era do Reino do Norte, uma princesa do Reino do Norte. E o pai, um rei do Reino de Judá. E o pai morreu cedo, sem deixar
herdeiros adultos. O que aconteceu? A mãe do rei falecido, portanto, a filha do rei Acabe e da Jezabel, matou os herdeiros ao trono. Mandou executar os netos e a linhagem, aqueles que tivessem direito ao trono. Ela mandou executar. Isto está no capítulo 22 de 2 Crônicas. Ela mandou executar, mas a filha dela, que era casada com o sacerdote Joiada, a filha dela salvou o sobrinho de 2 anos, escondeu esse menino por 6 anos, enquanto a avó que usurpou o trono reinava, fazendo maldade e perversidade. E o sacerdote não tinha força para fazer algo diferente. Então manteve com a sua própria esposa a criança escondida na casa de Deus, nas câmaras, nos cômodos particulares da casa de Deus. E esperando a oportunidade para coroar o menino e salvar a dinastia. E foi feito isto. Agora, quanto risco esse sacerdote correu? Quanto risco a sua esposa correu para salvar a vida do menino? Para salvar a vida da criança, eles correram risco de vida. E o sacerdote manteve um segredo. 6 anos depois da morte do rei, portanto, 6 anos de usurpação de Atalia, Joiada reúne as autoridades e cria uma condição secreta para coroar o rei e executar a usurpadora. E foi feito isto. E o menino foi coroado. E o reino, a monarquia foi mantida. E os conselheiros foram os executores das ordens, das normas do reino, até o menino se tornar adulto, senhor de si. Enquanto isto, Joiada estava envelhecendo, já era um homem de bastante idade quando casou. E o rei reinando. Aparentemente estava tudo bem, porque o sacerdote era um homem de bem, um homem de Deus, um homem zeloso. Quando nós temos homens de bem, homens zelosos na igreja do Senhor Jesus, as coisas andam melhores. Quando esta mudança acontece entre homens aventureiros, interesseiros, perversos ou pervertidos, é um desastre. Foi assim em todas as épocas, em todas as situações, religiosas, espirituais ou não. Então, aqui na leitura que fizemos, segundo Crônica 24:15, fala da morte de Joiada. Joiada envelheceu e morreu, mas morreu com 130 anos. Farto de dias, linguagem das Escrituras. Foi sepultado com muita honra entre os reis. Foi sepultado junto ao sepulcro de Davi, ao sepulcro dos reis de Judá, porque reconheceram nele uma autoridade de uma grandeza equivalente a um monarca,
além de ser sumo sacerdote, salvou a monarquia, preservando aquela criança e criando a condição de restaurar a dinastia davídica, tirando a Atalia, a usurpadora. Então ele foi sepultado com honras reais, sepultado na cidade de Davi como os reis, porque tinha feito bem a Israel, tinha feito bem para com Deus e a casa de Deus. Que tríplice maneira de honrar. Ele tinha feito bem em Israel, para com Deus e a casa de Deus. Ele foi uma maravilha de pessoa e uma bênção para a nação, foi uma bênção no que diz respeito ao zelo pelo Senhor e a sua palavra, e foi zeloso quanto ao templo de Deus. Porém, depois da morte dele, depois da morte de Joiada, ele era um empecilho às reformas. Sempre houve uma sanha maldita por reformas indignas. E ele, o velho, foi um impedimento a isto. Mas morreu o velho, 130 anos, e vieram os príncipes bajular, se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. O rei ouviu as propostas. Olha, nosso reino pode mudar, nós podemos ser e tal. E o rei Joás cedeu, porque também não era fiel. Vieram os príncipes, se prostraram perante o rei Joás e o rei os ouviu. Versículo 18, uma sentença contra todos eles. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais. Serviram as imagens do bosque e aos ídolos. As imagens do bosque tinha sido criado por alguns pagãos, inclusive a própria Atalia tinha feito símbolos imorais por causa dos cultos da fertilidade. E eles aceitaram a mudança, o rei aprovou a reforma. E diz o versículo 18: então, por causa desta culpa, veio a grande ira de Deus sobre o reino de Judá e sobre a cidade de Jerusalém. Mas Deus, meus amados irmãos, é cheio de compaixão. Deus é cheio de bondade. E mesmo assim, Deus se irou contra eles por causa de todas as atitudes. Aí, no lugar de Deus dar um castigo, uma reprimenda terrível, Deus enviou profetas. E vieram os profetas, profeta 1, profeta 2, quem sabe quantos profetas? O texto só usa isto, está aqui no plural. Porém, enviou profetas para os demover da reforma maldita, da sanha reformadora. Mas não ouviram os profetas. Não ouviram, não quiseram ouvir, devem ter maltratado, devem ter muitos males, fizeram muitos males aos profetas. O texto silencia, porque o alvo do texto é o profeta Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada. Portanto, era tio deste menino, que se tornou rei.
Agora, meus amados, o texto diz que o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. E ele ocupou um espaço acima do povo, acima das autoridades, e pregou contra as decisões deles. Ele diz: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. Existe um pensamento, um sentimento de desfazer, de destruir, de mudar, de colocar digitais indignas em obras que foram feitas com dignidade, muitas vezes com muito sofrimento, com muito sacrifício. Mas, meus amados irmãos, Deus enviou profetas, pessoas estranhas. Nenhum teve sucesso, usando essa expressão. Nenhum foi ouvido. Aí Deus levanta um parente, filho do sacerdote falecido, irmão, filho da salvadora dele, a Jezabete. E o resultado, se revoltaram contra o profeta Zacarias, que não era profeta. Deus levantou e apedrejaram o homem. Aqui eles conspiraram contra ele. Não foi uma decisão, vai morrer agora. Não, conspiraram, criaram um clima de perversidade, perseguição, conspiração. Conspiraram contra ele e o apedrejaram. O rei concordou a mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Muitas vezes eu pergunto, muitos perguntam, a maioria tem algum questionamento com Deus. Como é que Deus permite? Aquele sacerdote tinha sido muito fiel, honesto, trabalhador, zeloso. Aí Deus usa o filho do sacerdote falecido para profetizar, para fazer o povo voltar. E no lugar de acontecer um arrependimento, uma decisão, eles se revoltam contra o profeta Zacarias. Este filho de Joiada, que não é o profeta Zacarias do livro, ele, quem sabe, só profetizou nesta ocasião. Aí mataram ele. Mas ele, meus amados irmãos, o versículo 22 aqui diz: assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, que lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor requererá. O Senhor cobrará isto de vocês. 2 anos depois, Deus entregou eles na mão dos sírios. E os sírios vieram, um exército pequeno, e venceram o exército grande do rei Joás, porque Deus os abandonou. Aí, meus amados, a nossa pergunta:
Nós somos gratos ou ingratos? A ingratidão do Jeoás, o rei Jeoás, foi pior do que o que se podia imaginar. O homem salvou a vida dele, o casal, Joiada e a esposa, e ele mata um filho deste casal, anos depois. Seja grato, sirva a Deus com sabedoria, tenha humildade e fidelidade, sem deixar de ser sério e sem deixar de dizer não para a sanha perversa da reforma imunda que tira os valores e destrói o que foi feito pelos santos de Deus. Vamos orar pela igreja, vamos interceder pelos nossos amados irmãos na cidade e no campo. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos pelo Teu grande amor, pela Tua mão estendida sobre nós. Te louvamos, ó Deus, pela Tua igreja na cidade, no campo. Guarda os meus irmãos, ajuda toda a Tua igreja, opera maravilhas na vida dos jovens, dos adultos, dos ministros, os Teus servos, meu Senhor, obreiros, professores, pregadores, escritores, tradutores da Bíblia Sagrada. Ó Deus, estenda as Tuas mãos sobre os Teus servos e faz prosperar. Este memorial da oração, ó Deus, toma em Tuas santas mãos cada vida. Tu conheces os nossos ajudadores, intercessores. Tu conheces aqueles que estão conosco, sempre nos dando, Senhor, ao apoio e orando por nós. Amado Senhor, guarda a Tua igreja, opera na vida dos Teus servos, guarda os Teus filhos em todo lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.